A chuva tinha parado há poucos minutos, mas o chão ainda parecia um mar de barro e poças d'água. O vento frio batia contra o vidro do imenso portão de ferro da mansão, carregando o cheiro úmido da terra molhada. Um carro preto, reluzente, estava parado do lado de dentro e, ao lado dele, um homem alto, de terno impecável, olhava o relógio no pulso pela terceira vez em menos de 1 minuto. Esse era Roberto Montenegro, 42 anos, milionário do setor de logística e transportes, um homem acostumado com pontualidade, eficiência e silêncio. Mas agora, ele estava impaciente. Do outro lado do portão, a figura apareceu. Primeiro só as botas encharcadas, depois a calça jeans marcada pela lama até os joelhos, e então o rosto, molhado, alguns fios de cabelo colados à testa. Respirava rápido, como se tivesse corrido. "Desculpa, senhor Montenegro. O ônibus quebrou no caminho." A voz dela era baixa, um pouco trêmula, mas firme o suficiente para não soar como desculpa barata. Essa era Camila Duarte, 26 anos, recém-formada em administração, procurando desesperadamente uma vaga que pagasse mais do que o aluguel do quarto onde vivia. O anúncio dizia assistente pessoal, salário alto, benefícios, mas não dizia que a entrevista seria dentro da casa mais imponente que ela já viu na vida. Roberto estreitou os olhos. Não era comum receber candidatos naquela condição. E, para ser sincero, ele odiava atrasos. Mas, por algum motivo, não disse para ela ir embora. "Entre." Foi só isso. Nenhum sorriso, nenhuma gentileza. Camila atravessou o portão sentindo o peso do olhar dele. O chão de pedras irregulares da entrada já estava escorregadio. Ela tentou limpar as botas na beirada do tapete, mas a lama já tinha subido demais. Lá dentro, o contraste foi quase doloroso. Tapetes persas impecáveis. Lustres de cristal pendendo do teto. O cheiro leve de madeira encerada. E aquele silêncio, tão grande que ela ouvia o som das gotas pingando do próprio casaco. "Sente-se." Ele indicou uma poltrona de couro marrom, na frente de uma lareira acesa. O calor fez o frio começar a ceder, mas o nervosismo continuava apertando o estômago dela. "Seu currículo diz que você trabalhou 2 anos em uma empresa de importação. Por que saiu?" "A empresa fechou. Não teve como manter ninguém." Roberto analisava cada palavra, mas parecia prestar ainda mais atenção no jeito como ela as dizia. Nada de floreios, nenhum exagero. Ela respondia como quem não tinha nada a esconder. Ele apoiou o cotovelo no braço da poltrona, o olhar firme. "E por que acha que está pronta para lidar comigo?" Camila engoliu seco. "Porque eu aprendo rápido, e porque não me assusto fácil." Por um instante, ele quase sorriu, mas disfarçou. Não era comum alguém responder assim, com aquela convicção, sem ter visto nem metade do que trabalhar para ele significava. Do outro lado do portão, o som de pneus cortando a água no asfalto anunciou a chegada de outro carro. Um homem mais velho, de gravata vermelha, entrou apressado. Era Eduardo Vasconcelos, braço direito de Roberto. Lançou um olhar breve para Camila como quem mede alguém de cima a baixo em segundos. "É ela?" perguntou, num tom quase sussurrado. Roberto respondeu com um aceno, sem tirar os olhos dela. Eduardo franziu os olhos. "Atrasada e nesse estado, tem certeza que..." Roberto cortou. "Eu decido." O silêncio voltou, pesado. Camila não sabia se aquilo era bom ou ruim. Então ele se levantou. Caminhou até a janela, abriu a cortina e olhou o jardim encharcado. "Sabe o que eu mais valorizo em alguém, Camila? Não é pontualidade, não é experiência, é resistência." Ele se virou, e o olhar era quase um desafio. "Hoje você mostrou que não desistiu, mesmo com a chuva, com o ônibus quebrado, com essa lama toda. Isso é raro." Camila respirou fundo, tentando entender se aquilo era um elogio ou só mais um teste.
Eduardo, ao fundo, parecia não concordar. Mas, senhor, há outros candidatos. Cancele todos, Roberto disse, sem hesitar. O coração dela disparou. Então, estou contratada? Ele deu um passo à frente, parando a menos de 1 metro dela. Ainda não. Quero ver como você lida com um problema real, agora. E foi assim que, antes mesmo de qualquer assinatura, Camila se viu seguindo os dois até a garagem. O som da chuva voltando a cair, mais forte, acompanhava os passos apressados. Quando chegaram, Roberto apontou para uma caminhonete com o pneu traseiro totalmente murcho. Preciso que isso esteja pronto em 15 minutos, sem chamar ninguém, sem depender de ajuda externa. Camila olhou para ele sem acreditar. Eu nunca troquei um pneu na vida. Então aprenda. A voz dele era firme, mas não soava como deboche. Era um desafio. O relógio marcava 11h17. A água escorria pela gola da jaqueta dela. O frio voltava a morder as mãos. Mas por algum motivo, que nem ela entendia, Camila se ajoelhou ao lado do carro, encarou o macaco hidráulico e começou a procurar onde encaixar. Enquanto ela lutava com a peça, Roberto e Eduardo observavam. Eduardo balançava a cabeça, certo de que ela desistiria em menos de 5 minutos. Mas Roberto via algo diferente, algo que ele não sabia nomear. Camila conseguiu levantar o carro, mas escorregou na lama e quase caiu. Levantou de novo, suja, molhada, tremendo, e continuou. Quando o último parafuso do estepe foi apertado, ela se levantou ofegante, com as mãos pretas de graxa. O relógio marcava 11h31. 16 minutos. Roberto olhou o mostrador e depois para ela. Perdi por 1 minuto, Camila murmurou, desapontada. Ele deu um meio sorriso, quase imperceptível. Não perdeu, ganhou. Eduardo pareceu não acreditar no que ouviu. O senhor vai mesmo? Sim. Roberto respondeu, já caminhando para casa de volta. Camila, começa amanhã. Ela ficou parada alguns segundos tentando processar. O vento frio ainda cortava o rosto, mas agora havia um calor estranho no peito. Não sabia exatamente por que ele a tinha escolhido, mas sabia que, a partir dali, nada seria igual. E Roberto também sabia, porque no meio de toda aquela lama, atraso e improviso, ele tinha visto nela algo que não via há muito tempo. Algo que poderia mudar tudo. O dia seguinte amanheceu com o céu cinza. O ar ainda carregava o cheiro da chuva da noite anterior. Camila se arrumou cedo demais. Camisa branca, calça social preta, cabelo preso num coque simples. Olhou no espelho e tentou acreditar que aquele era o começo de algo bom. Chegou 15 minutos antes do horário. O portão se abriu devagar, como se a casa ainda estivesse acordando. Eduardo estava lá, esperando. Sem sorriso. Sem bom dia. Ele está no escritório. Entre. A mansão parecia diferente de dia. O sol fraco filtrava pelas enormes janelas, revelando cada detalhe da decoração e cada canto impecavelmente limpo. Mas o ar ainda era pesado, como se silêncio fosse regra. Roberto estava de pé atrás da mesa de mogno, uma xícara de café à direita, um notebook aberto à esquerda. Quando ela entrou, ele apenas ergueu o olhar. Sente-se. Camila obedeceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apenas analisando alguns papéis. Então, fechou o notebook e disse: A partir de hoje, tudo o que você ouvir aqui, fica aqui, sem exceções. Entendido, ela respondeu, tentando manter o tom neutro. E se alguém perguntar o que você faz, você responde que apenas organiza minha agenda, nada mais. Camila não entendeu, mas não questionou. Anotou tudo no bloco de notas que trouxe. Começou a ditar compromissos, nomes, endereços.
todos de lugares que ela nunca tinha ouvido falar. Alguns encontros marcados em horários improváveis. 11 da noite, 6 da manhã. No meio das anotações, Eduardo entrou apressado. Senhor, o carregamento chegou, mas teve um problema. Roberto não desviou o olhar de Camila. Termine de organizar isso, eu volto. E saiu. Eduardo fechou a porta, mas antes de ir atrás, lançou para ela um aviso seco. Melhor não fazer perguntas. A casa ficou silenciosa de novo. Camila aproveitou para explorar o espaço do escritório, procurando onde guardar os arquivos. Mas quando abriu a gaveta errada, encontrou um envelope grosso, cheio de fotos. Fotos de pessoas que ela não conhecia. Homens de terno, carros pretos, locais com fachadas discretas. Em algumas, Roberto aparecia no fundo. Ela fechou rápido, o coração acelerado. Não sabia o que significava, mas sabia que não devia ter visto. Poucos minutos depois, Roberto voltou. O semblante estava mais sério. Vamos, você vem comigo. Camila engoliu seco. Para onde? Organizar minha agenda pessoalmente. No carro, o silêncio reinava. O vidro fechado deixava o ar abafado e o único som era o motor. Ela tentou adivinhar para onde iam, mas as ruas começaram a ficar mais estreitas e pouco movimentadas. Pararam em frente a um prédio antigo, de fachada descascada. Nada nele lembrava o mundo milionário que ela tinha visto na mansão. Roberto entrou sem hesitar. No interior, um pequeno escritório improvisado, com 2 mesas e um cheiro forte de café queimado. Lá dentro, um homem de bigode grosso levantou os olhos e sorriu de forma cautelosa. Montenegro, não esperava você hoje. Roberto apenas acenou. Esse é o lugar onde vai entregar e buscar uns documentos para mim, Camila. Ela assentiu, mas percebeu que os papéis na mesa tinham carimbos de portos e alfândega. Coisas que não pareciam agenda pessoal. O homem do bigode olhou para ela, curioso. E essa moça, nova funcionária? Roberto respondeu rápido. Pessoa de confiança. Camila sentiu o peso daquelas palavras. Pessoa de confiança. E aquilo soava mais sério do que qualquer contrato. Voltaram para o carro. No caminho, ele finalmente falou. Não sou um homem fácil de lidar, Camila, mas se fizer o seu trabalho, vai ganhar mais do que imagina. Ela não sabia se era promessa ou aviso. De volta para a mansão, Eduardo a chamou de lado. Um conselho, mantenha os olhos na sua mesa e os ouvidos fechados. Camila queria responder, mas algo na expressão dele fez perceber que não era hora. Naquela noite, quando chegou em casa, ela abriu o bloco de notas e releu os nomes e horários. Tinha algo ali que não se encaixava. E pela primeira vez, ela se perguntou. Será que tinha aceitado o emprego certo? Ou se metido em algo do qual não conseguiria sair? 2 dias depois, a mansão estava mais movimentada do que Camila já tinha visto. Carros entrando e saindo. Homens de terno conversando baixo no corredor. O telefone fixo tocando a cada 3 minutos. Ela tentava se concentrar na planilha de compromissos, mas a porta do escritório abriu de repente. Eduardo entrou. Sério. Preciso que você venha comigo. Camila hesitou. O senhor Montenegro pediu? Não, mas é sobre ele, e é urgente. Ela o seguiu até a entrada principal. Do lado de fora, 2 homens de paletó escuro esperavam. Um deles, baixo e com um olhar firme, foi direto ao ponto. Você trabalha para Roberto Montenegro? Camila sentiu um frio na espinha. Trabalho sim. Posso saber o motivo da pergunta? O homem sacou uma credencial. Polícia Federal. Estamos investigando uma operação irregular envolvendo importação de cargas. Precisamos saber onde ele estava ontem à noite. Camila ficou imóvel por um instante.
Ontem à noite. Ela sabia, tinham ido juntos àquele prédio antigo. Ontem à noite? Ela repetiu, ganhando tempo. O outro policial se aproximou, observando cada reação dela. Eduardo, ao lado, mantinha o rosto impassível. Não disse uma palavra. Camila respirou fundo. Ele estava aqui, trabalhando. Saiu tarde. O policial franziu a testa. Pode confirmar? Posso mostrar a agenda e as câmeras internas, ela respondeu, com a voz mais estável do que se sentia. Os homens trocaram um olhar rápido. Vamos ver. Ela os conduziu até a sala de monitoramento. Passou pelas imagens, pausando em um ponto onde Roberto realmente estava no escritório, mas numa hora diferente da que foram ao prédio. Com cuidado, mudou a legenda do horário. O coração batia tão forte que ela sentia o som nos ouvidos. Quando os policiais saíram, Eduardo se aproximou devagar. Você acabou de salvar a pele dele. E a minha? Isso... a gente nunca sabe. Pouco depois, Roberto voltou. O olhar dele encontrou o dela imediatamente. O que aconteceu? Perguntou, direto. Eduardo contou em poucas palavras. Roberto apenas ouviu, sem interromper. Quando terminou, ele se aproximou de Camila. Por que mentiu para eles? Ela respirou fundo. Porque eu trabalho para você e não ia entregar meu chefe na primeira oportunidade. Um silêncio pesado se instalou. Ele parecia analisar não só o que ela disse, mas o jeito que disse. Então, você entende que isso significa que agora você faz parte disso? O tom dele era mais baixo, quase um sussurro. Eu já fazia, desde o momento em que aceitei esse emprego. Roberto deu um meio sorriso. Não era de felicidade. Era como se respeitasse a coragem dela. Então, Camila, nunca me decepcione. Naquela noite, quando ela chegou em casa, o celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Sei onde você esteve ontem. Camila ficou olhando a tela, o estômago gelado. Ela não sabia quem tinha mandado, mas sabia de uma coisa. Aquilo estava só começando. A mensagem ficou piscando na tela por alguns segundos antes que ela tivesse coragem de desbloquear o celular de novo. Sei onde você esteve ontem. Camila digitou rápido. Quem é você? Nenhuma resposta. Só aquele silêncio digital que parecia mais pesado que qualquer palavra. No dia seguinte, ela chegou à mansão com a sensação de que todos a observavam. Eduardo passou pelo corredor e deu um bom dia curto, sem parar. 2 funcionários que ela não conhecia cochichavam na copa, e Roberto estava mais sério que o normal. Feche a porta, ele disse assim que ela entrou no escritório. Camila obedeceu. Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Preciso saber se alguém falou com você ontem à noite. Por que pergunta? Porque alguém está repassando informações sobre mim. E essa pessoa sabe que você esteve comigo anteontem. Ela respirou fundo. Eu recebi uma mensagem. Sem nome e sem número salvo. Dizia exatamente isso. Roberto a encarou por alguns segundos. Mostre. Ela entregou o celular. Ele leu, depois bloqueou a tela. Delete. Agora. E se mandarem de novo? Então você me avisa, sempre. O tom não era só de ordem, era de proteção. Mas proteção vigiada. Mais tarde, enquanto organizava a agenda, Camila percebeu algo estranho. 3 compromissos marcados para a mesma hora em locais diferentes. Ela subiu até o andar de cima para confirmar com Roberto, mas a porta estava entreaberta. Ele falava ao telefone, a voz baixa, mas carregada. Se não estiver no porto até meia-noite, não há acordo. E se abrir a boca, você sabe o que acontece. Camila recuou devagar, o coração acelerado. Voltou para a mesa, tentando se concentrar. Pouco depois, Eduardo apareceu e deixou um envelope em cima da mesa dela. Entregue isso na Rua 7, número 42,
às 4 da tarde e ninguém precisa saber. Mas o Sr. Montenegro já está ciente, vá sozinha. O endereço ficava num bairro afastado, prédios baixos, ruas estreitas, cheiro de comida frita no ar. Quando bateu na porta, um homem magro, com tatuagem no pescoço, abriu e pegou o envelope sem dizer uma palavra. De volta à mansão, Roberto estava no escritório esperando. Foi tranquilo? Sim, mas posso perguntar o que era? Ele soltou um leve sorriso, mas sem alegria. Quanto menos você souber, melhor. À noite, em casa, o celular vibrou de novo. Outro número desconhecido. Você acha mesmo que ele vai te proteger quando isso estourar? Camila olhou para a tela por um longo tempo. Poderia mostrar para Roberto, mas por algum motivo não fez. Naquele instante, percebeu que já não confiava completamente nele, mas também não confiava em mais ninguém. E quando deitou, um pensamento ficou ecoando. Talvez já fosse tarde demais. A terceira mensagem chegou numa sexta-feira à noite. Se quiser respostas, me encontre amanhã, 15 horas, Praça do Mercado Velho, sozinha. Camila ficou olhando para o celular como se a tela fosse engolir ela. Por um lado, tudo gritava para ela ignorar. Por outro, não aguentava mais viver com aquela sensação de estar no escuro. No sábado, saiu de casa cedo, sem avisar ninguém. A Praça do Mercado Velho estava movimentada, com feiras e barracas de frutas. O cheiro de pastel frito misturado ao de café recém-passado quase disfarçava a tensão que ela sentia. Um homem encostado num poste, jaqueta de couro e boné baixo, acenou discretamente. Quando ela se aproximou, ele falou sem rodeios. Meu nome é Marcelo. Eu já trabalhei para ele. Para quem? Ela perguntou, mas sabia a resposta. Roberto Montenegro. O jeito como ele pronunciou o nome carregava raiva. Ele tirou do bolso um envelope pardo e colocou na mão dela. Aqui tem tudo. Datas, locais, testemunhas. Você esteve em pelo menos 2 deles. Camila não abriu na hora. Por que me envolver nisso? Porque você ainda tem saída. Eu não tive. Ela olhou em volta, desconfiada. E se isso for só uma armadilha para me ferrar com ele? Marcelo deu um passo à frente, a voz baixa. Acredita mesmo que ele vai te proteger quando a polícia bater na porta? Você vai ser a primeira a cair. É assim que ele faz. O peso daquelas palavras ficou martelando enquanto ela voltava para casa. No quarto, finalmente abriu o envelope. Lá estavam cópias de e-mails, fotos e até áudios de Roberto falando sobre acertos e carregamentos fora da rota. No fundo do envelope, um pendrive. Camila não teve coragem de abrir o conteúdo no computador, mas sabia que, seja o que for, aquilo podia destruir ele. Na segunda-feira, ela entrou na mansão como se nada tivesse acontecido, mas cada passo parecia mais pesado. Eduardo a observava de longe, e Roberto, no escritório, parecia mais desconfiado do que nunca. No meio da tarde, ele chamou. Camila, precisamos conversar. Ela entrou, fechou a porta. Ele a olhou por alguns segundos, como quem lê pensamentos. Você encontrou alguém nesse fim de semana? O coração dela quase parou. Não, por quê? Ele não respondeu. Apenas sorriu de leve, como quem já sabia a verdade. Espero que continue assim, para sua segurança. Quando ela voltou para a mesa, sentiu o celular vibrar no bolso. Mensagem de Marcelo. Decida logo, a polícia vai agir em breve. Camila percebeu que tinha só 2 opções. Entregar tudo e derrubar Roberto, ou avisá-lo e cruzar uma linha sem volta. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. O pendrive parecia pesar toneladas dentro da gaveta do criado mudo. A cada hora, olhava o celular, esperando outra mensagem de Marcelo,
ou de Roberto. Às 6 da manhã, o som de pneus freando ecoou na rua. Ela correu até a janela. Carros pretos. Homens saindo com coletes da Polícia Federal. O telefone tocou. Roberto. Não abra a parte para ninguém. Onde você está? Em casa. O que está acontecendo? Estão vindo atrás de mim. E de você também, se não cuidar. Pega suas coisas e vem para a mansão. Agora. O coração dela disparou. Pegou a bolsa, mas antes de sair, olhou para a gaveta. O pendrive. Levou-o. Quando chegou à mansão, Roberto já estava cercado de pastas e telefones. Eduardo passava informações rápidas, enquanto 2 seguranças fechavam as cortinas. Eles têm mandado de busca? Ela perguntou. Ainda não, mas vão ter, respondeu Roberto sem tirar os olhos do celular. De repente, o som de sirenes preencheu o ar. Bateram na porta com força. Polícia Federal! Mandado judicial! Eduardo foi até Roberto. Precisamos ir agora, pela saída lateral. Roberto olhou para Camila. Você vem comigo? O mundo pareceu parar. O pendrive queimava dentro da bolsa. Ela sabia que se fosse com ele, estaria cruzando um ponto sem retorno. Se ficasse, talvez pudesse se salvar. Antes que respondesse, a porta da sala se abriu. Marcelo. Atrás dele, 2 agentes. O choque no rosto de Roberto foi imediato. Você? Marcelo ignorou e olhou direto para Camila. É agora, ou com ele ou livre. O barulho de passos, vozes e ordens da polícia enchia o ansão. Camila fechou os olhos por um instante. Aperto no peito, respiração curta. Abriu a bolsa, pegou o pendrive e estendeu a mão. Mas ninguém viu para qual lado ela entregou. Os agentes se aproximaram. Roberto manteve o olhar fixo nela até o último segundo, tentando decifrar. E quando a porta se fechou atrás de Camila, o som abafado das sirenes ficou distante. O que tinha feito, só ela sabia.